Isabel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre imperialismo e colonialismo. Bom, a primeira coisa, o tópico principal seria imperialismo, né, que foi a forma como o colonialismo está presente no colonialismo, mas a gente pode falar no imperialismo também se desenvolvendo depois do período, né, colonial. Mas vamos começar aqui da definição do que é imperialismo. Botei duas definições que assim fica mais fácil para você tentar entender o que é. O imperialismo é a prática através do qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Então você vê que nessa definição, o que está sendo chamado a atenção é a questão de um ser mais poderoso, principalmente economicamente, em cima do outro. Então tenta dominar, tenta explorar. Vamos agora para a segunda definição aqui. É a política de expansão e domínio territorial, cultural ou econômico de uma nação sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões geográficas. Então, quando você pensa em imperialismo, você pensa em domínio, você pensa em influência, você pensa numa desigualdade, né, um desequilíbrio de forças. Você tem uma mais forte, mais poderosa, mais rica, e você tem uma outra nação ou região, tá? Quando fala assim nação ou região, por quê? Se a gente pensar, por exemplo, o caso da África, a África não é uma nação. A África é uma região composta de várias nações diferentes. E a África, quando foi dominada através do imperialismo, colonialismo, foi a região inteira. Então, assim, o tempo inteiro trabalhando com essa dualidade de imperialismo e colonialismo, por quê? Algumas vezes o imperialismo é associado somente com a expansão econômica dos países capitalistas, né? Tem um momento datado, um momento onde os países capitalistas estão se desenvolvendo industrialmente, as indústrias estão ganhando cada vez mais força, precisando de mercado consumidor, mão de obra barata, matéria-prima. Então, assim, no primeiro momento, o imperialismo é associado só a esse período histórico. Mas na verdade não, na verdade se estende. Tá? Outras vezes é usado para designar a expansão europeia após 1870. Embora imperialismo signifique o mesmo que colonialismo, e os dois termos sejam usados da mesma forma, devemos fazer a distinção entre um termo e outro. Então o que acontece? Quando você pensa em imperialismo e colonialismo, por mais que os dois tenham significados muito próximos, por mais que os dois indiquem uma forma de ação muito semelhante, eles guardam entre si algumas diferenças importantes, que mostram até de que período histórico que você está falando. O colonialismo, ele implica no controle político, envolvendo anexação de território e perda de soberania. O próprio nome está dizendo, olha, colonialismo, vem de colonial. O Brasil, por exemplo, não foi um tempo colônia de Portugal? Então isso implica o quê? Em perda de soberania, né? Então tudo o Brasil era subordinado a Portugal. Também implica em anexação de território. O território brasileiro era também um território português. Então o colonialismo está bem datado dessa questão colônia e coroa, né? A coroa fazendo a dominação em cima da colônia. Agora, o imperialismo, né, ele está mais ligado a um controle e influência que exerce tanto formal como informalmente, direta ou indiretamente, política ou economicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Voltando para o Brasil. Por um tempo a gente foi colônia de Portugal. Então aqui o colonialismo estava sendo feito diretamente de Portugal em cima do Brasil. Agora, a questão de imperialismo, a gente pode hoje dizer que a gente sofreu influência imperialista, principalmente dos Estados Unidos. Isso significa que a gente era parte dos Estados Unidos ou que a gente obedecia às leis dos Estados Unidos? Não. Isso está falando muito mais da influência que esse país exercia em cima da gente, né? O Brasil, a nação mais pobre, menos desenvolvida, tendo esse controle imperialista da grande nação, da grande potência que é os Estados Unidos. Dá para entender essa diferença? Acho que vai ficando mais claro.
O imperialismo contemporâneo pode ser denominado também como neocolonialismo, por possuir muitas semelhanças com o regime vigorado entre os séculos XV e XIX, o colonialismo. Então, quando você fala em neo, tudo que você vê assim, neo na frente, é tipo um novo. Por exemplo, existe o nazismo e o neonazismo. É o que? Uma nova forma de você desenvolver aquele conceito. Então, assim, não é exatamente com as mesmas características, mas com muita coisa igual. Então, assim, você teve o colonialismo, né? Que era o que? Era essa questão de perda de território, de soberania, anexação. E agora você tem o neocolonialismo. É o que? É uma nova forma de fazer isso. Os países já não perdem mais tanto a soberania, não são colônias de ninguém, mas sofrem diretamente ou indiretamente a influência cultural, política e econômica das grandes nações, das grandes potências. E assim, vamos ver, quem são os imperialistas? Eu acho que está claro que tem aí nessa relação um lado mais forte e um lado mais fraco. O mais fraco são aqueles que são onde são exercido esse poder, ou da colônia, né, ou então o poder imperialista. Agora, os imperialistas em si são aqueles mais fortes, mais ricos, mais desenvolvidos, que têm condição de botar um outro país sobre o seu protetorado. No seguinte, na segunda metade do século XIX, começam os países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália. Essas eram as consideradas grandes potências industriais. Então, assim, essas nações eram as nações imperialistas. Elas estavam numa situação de vantagem política, econômica, social e econômica. Na América, os Estados Unidos era quem apresentava um grande desenvolvimento. E aí você vai ver que os Estados Unidos foi o que depois continuou essa nova forma de colonialismo. O imperialismo mais forte, mais atual, dessa forma como a gente encontra hoje, a gente quase que personificou nos Estados Unidos. Então, assim, todos esses países exerceram atitudes imperialistas, pois estavam interessados em formar grandes impérios econômicos, levando suas áreas de influência para outros continentes. Então é como se fosse assim: eu sou tão desenvolvida, tão rica, tão poderosa, que eu posso influenciar, eu posso ganhar ainda mais se os outros países que não estão em patamar tão elevado como o meu, se eu agir diretamente neles, influenciando e algumas vezes até explorando o que eles têm de melhor que vai me favorecer. Com o objetivo de aumentarem sua margem de lucro e também de conseguirem um custo consideravelmente baixo, estes países se dirigiram à África, Ásia e Oceania, dominando e explorando estes povos. Aqui a América não aparece muito forte, porque a América foi a parte colonialista, né, na época da colônia. Aí sim, a América sofreu muito forte essa influência, como eu estou falando o tempo inteiro de Brasil, né, Portugal, mas você tinha também as colônias espanholas. Agora, essa forma, esse neocolonialismo, o imperialismo, ou trazendo mais para épocas recentes, foi principalmente a África e a Ásia que sentiram isso de forma mais dura, né, mais incisiva. Não muito diferente do colonialismo dos séculos XV, XVI, que utilizou como desculpa a divulgação do cristianismo, o neocolonialismo do século XIX usou argumentos de levar o progresso da ciência e da tecnologia ao mundo. O que está querendo dizer isso? Vamos voltar de novo para o exemplo do Brasil. Muito tempo, a justificativa de você colonizar aqui o Brasil e de você trazer novas pessoas para morarem aqui era usada a desculpa da religião. Como assim? Os nativos, que eram os indígenas, é como se eles não tivessem desenvolvimento espiritual e precisassem do apoio e da interferência de Portugal. E aí vieram as missões jesuíticas, né? Os jesuítas vieram, catequizaram, tinham um fundo religioso. Depois desse neocolonialismo, também usa uma desculpa não mais religiosa,
mas sempre de se botar um patamar acima do outro, né? Isso é o chamado etnocentrismo, né? Pensa só, etno é de etnia, centrismo de centro. Então você põe a sua etnia, as suas formas de viver, de comer, de tudo como centro, como principal, e desqualifica o do outro. Então, por exemplo, você chegava o europeu na África e via que eles se organizavam de formas diferentes, que tinham rituais religiosos diferentes, comidas diferentes. Então, assim, a forma que eles justificavam de estar entrando tão forte ali, mudando todas aquelas relações, era de que aqueles eram povos atrasados, primitivos, e que eles estavam ali para o quê? Para trazer desenvolvimento, para trazer progresso, para melhorar a vida daquelas pessoas. Então repara, você se põe no patamar de que você é melhor, de que você está além daqueles outros grupos. E aí por isso aquele grupo tem que sofrer a sua interferência, vai se envolver em guerra, você vai fazer um domínio em cima deles, quase porque você é muito bonzinho e precisa levar desenvolvimento, ciência, progresso. E aí, na verdade, gente, o que esses países realmente queriam era o reconhecimento do história internacional. E para isso, foram em busca de lugares onde pudessem encontrar matéria-prima, fontes de energia. Os países escolhidos foram colonizados e seus povos desrespeitados. Um exemplo deste desrespeito foi o ponto culminante da dominação neocolonialista, quando países europeus dividiram entre si os territórios africano e asiático, sem sequer levar em conta as diferenças étnicas e culturais desses povos. Então o que acontece? É o que eu estava explicando antes. Você em nome dessa suposta superioridade, você invade, né, você ocupa e muda toda a organização de grupos que já tinham a sua própria organização, mas querendo impor a sua visão de mundo, a sua forma de fazer as coisas. Muitas vezes desrespeitando qualquer diferença étnica, qualquer, né, religiosa, de grupamentos. É como se você não respeitasse o que existisse antes. É como se você tivesse tanta certeza que o que você faz, a sua forma de viver é a melhor, que não importa, vamos passar por cima. E isso trouxe sérios problemas, sérias consequências, quando você pensa, por exemplo, na África, né, nessa divisão. Mas isso é o tema da nossa próxima videoaula. Tchau!